Oi pessoal, tudo bem? Domingo chuvoso esse hoje, né? Tô gravando o nosso vídeo hoje, amanheceu assim uma chuvinha gostosa, o tempo tá fresquinho. Então, hoje a gente vai falar mais um pouquinho sobre arte e cultura, certo? Na última aula, eu falei com vocês a respeito dos origamis, que eles têm origem no Japão, né? Que são uma arte milenar, coisa que os japoneses fazem desde quando houve a invenção do papel, não é verdade? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um outro país, um instrumento musical que é típico de um outro país, que é a Espanha. É um instrumento milenar também, um instrumento folclórico, que são as castanholas. As castanholas de verdade são feitas com madeira. São duas pequenas conchas de madeira que se coloca na mão e à medida que se faz esse movimento, elas produzem um som de percussão, sabe? E são muito utilizadas nas danças flamencas. No finalzinho do vídeo, eu vou postar para vocês uma foto de uma castanhola de verdade feita de madeira para vocês verem como que é legal, como que é um instrumento interessante. Só que como a gente está trabalhando na quarentena, em casa, e a gente está fazendo um esforço para utilizar material reciclado, então nós vamos fazer uma castanhola personalizada, mas que produz um som super legal, também bem parecido com o som das castanholas lá da Espanha, ok? Bom, o que a gente vai precisar para fazer a nossa castanhola? Vamos lá, vou mostrar o material primeiro. Um pedacinho de papelão de aproximadamente 20 centímetros e mais ou menos 7, 8 centímetros assim de largura, certo? Esse pedacinho de papelão. Duas tampinhas essas aqui que eu tô utilizando são tampinhas de caixa de leite, mas pode ser tampinha de garrafa de refrigerante, de garrafa de suco, de garrafas PET de um modo geral, tá bom? Vamos precisar também de 3 pedacinhos de cartolina branca, tá? Um retângulo assim, mais ou menos, que a gente vai usar para fazer os dentinhos da castanhola, porque na verdade a gente vai fazer uma castanhola em formato de tubarão, vai ficar muito legal, vocês vão ver. Então a gente vai precisar de um retângulo assim, tá? De cartolina, um pedacinho assim pequenininho que a gente vai fazer os olhinhos e um outro pedacinho que nós vamos utilizar para fazer a barbatana do tubarão, que é aquele negócio, né, que assusta a gente nos filmes, que a gente fica vendo quando o tubarão tá chegando, aquilo fica para fora da água, certo? Bom, vamos precisar também de tinta. Pode ser qualquer cor de tinta que vocês tenham em casa, tinta guache. Eu mais uma vez vou utilizar a tinta azul, porque eu já tinha aqui em casa, pra gente não precisar sair para comprar. Vamos precisar de um pincel desses de pintura, vamos precisar de tesoura e uma canetinha que a gente vai usar para desenhar os olhinhos, os dentinhos e a barbatana, ok? A primeira coisa que nós vamos fazer é pegar esse pedaço de papelão e dobrá-lo ao meio, certo? Ó, a gente vai fazer esse movimento aqui e a gente vai dobrar no meio bem certinho, olha só. Dobrei ao meio, certo? Aí, a gente vai pegar a tinta e o pincel e vamos pintar ele todinho com a tinta da cor que a gente escolheu, tá certo? Para facilitar um pouco, porque a tinta demora um pouquinho para secar, eu já pintei um outro pedacinho de papelão que tá aqui e é o que a gente vai utilizar para fazer o nosso tubarão de castanhola. Então eu já pintei antes para poder facilitar, mas vocês vão pegar a tinta, vão pintar ele todinho do lado de dentro, do lado de fora e vão deixar secar, ok? Muito bom. Uma vez que a gente fez isso, enquanto a tinta seca, nós vamos fazer os dentinhos, o olhinho e a barbatana. Esse pedacinho de papel retangular, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer 3 riscos nele. Eu vou usar o próprio papelão de régua, tá? E vou fazer 3 risquinhos aqui, ó. Deixa eu ver aqui.
Colocar no meio certinho. Ó, precisa ficar muito certinho não, fizemos 3 risquinhos. Agora eu vou pegar a tesoura e vou dividir aqui ao meio, certo? Olha só. Peguei a tesoura aqui e dividi ao meio, certo? E de um lado eu vou fazer, que ó, desse lado de baixo eu vou fazer os dentinhos do tubarão, fazendo um recorte triangular. Então, olha só, vou fazer isso. Quer aparecer aqui, ajudante? Não? Ó, tô cortando, olha como é que tá ficando, ó, tá? Pra fazer os dentinhos. Bom, tirei as beiradinhas aqui que sobraram. Olha só. Então, a gente fez a primeira parte dos dentinhos, tá? Agora, nós vamos fazer do outro lado, porque o tubarão tem dente em cima e embaixo, né? Vamos lá, então. Vou fazer a mesma coisa. Olha só. Bom, ó, tira também aqueles pedacinhos aqui, né, que a gente foi cortando, ó. Pronto, então fiz os dentinhos de cima e os dentinhos de baixo. Lembra que tinha um risquinho aqui? A gente vai dobrar aqui nesse risco, tá? Que a gente fez aqui, ó. Vou pegar aqui e vou dobrar esse papelzinho, porque isso aqui que vai me permitir colar os dentinhos do tubarão. Olha só, dobrei, tá vendo? Que eu fiz uma dobrinha, olha. Olha aqui a dobrinha que eu fiz, ó. Viram? Bom, vou fazer a mesma coisa com aquele outro pedaço. Eu vou acertar esse aqui um pouquinho, que ele ficou um pouco maior. Mas vamos lá, vou dobrar do mesmo jeito, tá? Bom, agora que eu dobrei, ó, fiz a mesma dobrinha que eu tinha feito, o que que eu vou fazer? Eu vou calcular mais ou menos a frente da boca do tubarão e vou fazer 2 cortezinhos aqui, ó. Certo? Aqui, que é para poder, o que vai me permitir dobrar. Olha só, cortei aqui e cortei aqui, tá bom? O que que a gente vai fazer agora? Vou fazer a mesma coisa com esse daqui. Ó, deixa eu ver o tanto aqui, aqui e aqui. Fiz os 2 cortezinhos aqui. Agora a gente vai pegar a nossa colinha e a gente vai colar o dente dele, tá bom? Então, olha aqui, vou passar um pouquinho de cola aqui, ó, ao redor aqui, onde eu vou colar os dentinhos, ó. Vou passar a colinha aqui, aqui e aqui. Vou pegar aquela primeira fileirinha de dentinhos e vou fazer isso, ó.
e isso. A parte mais chatinha desses trabalhinhos é a gente ter que ficar esperando a cola secar, né? Mas tem que esperar. Tem que esperar, porque senão a gente não consegue finalizar os nossos bonequinhos, né? Porque a cola demora mesmo para secar. A gente já sabe disso, né? Na escola a gente tem que ter paciência. Ó, colei os dentinhos do lado de baixo. Agora eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Vou passar a colinha de novo. Olha a colinha querendo arrancar aqui, ó. Fica quieta aí, colinha. Bom, vou passar a colinha aqui também. E vou colar os dentinhos da parte de baixo. Olha só. Apertar aqui com o pincelzinho que ele me ajuda um pouquinho. Então, olha só, já colei os dentinhos da parte de baixo e da parte de cima do nosso tubarão. Como a cola demora um pouquinho para secar, o que a gente vai fazer? Para aproveitar o tempo, a gente vai pegar a nossa colinha e vamos passar aqui na tampinha, ó, certo? Olha só, a gente vai passar a cola aqui na tampinha e vamos colar a primeira tampinha do lado de baixo, ok? E vamos passar a cola na segunda tampinha e vamos colar a segunda tampinha, olha só, do lado de cima. Quando for colar a segunda tampinha, ela tem que ficar na mesma posição da de baixo, porque é o que vai dar o som na castanhola. Então, uma boa ideia é você vir aqui, ó, coloca ela em cima da outra, do jeito que eu fiz, e fecha, porque aí você tem certeza que as duas vão ficar uma na mesma posição da outra, tá? Então, aqui, ó, vou deixar agora as duas tampinhas secando. Enquanto as duas tampinhas secam, o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer os olhinhos e a barbatana do tubarão. Então, olha aqui, ó, tá secando, deixa aqui do lado. Vamos pegar aquele primeiro papelzinho para fazer os olhinhos. Para fazer os olhinhos, a gente também vai precisar fazer aquela partezinha que tem a dobrinha, porque é a dobrinha que nos permite colar. Então, olha só o que eu vou fazer. Eu vou desenhar e depois vou mostrar para vocês, tá? Eu vou fazer uma bolinha assim, um tracinho, outra bolinha assim, certo? E vou fazer aqui o olhinho do meu tubarão. Olha só como é que ficou ele antes de recortar, tá vendo? Fiz duas bolinhas, aqui embaixo essa partezinha é a parte que a gente vai dobrar. Então, agora eu vou recortar o olhinho, tá? Tô recortando aqui, com cuidado. Bom, essa questão da cola secar, se vocês tiverem cola quente em casa, facilita. Só que a cola quente só pode ser usada se tiver um adulto por perto. Por quê? Porque ela pode queimar a mão de vocês. Eu já me queimei com cola quente, olha que eu sou adulto, né? Então, depois que eu fiz isso, que é o olhinho do nosso tubarão, a gente dobra os dois olhinhos para cima, ó. Ele tava assim, eu dobrei assim, de modo que a hora que a gente colar, só essa partezinha aqui dos olhinhos que vai ficar visível, certo? Deixa ele aqui por enquanto e vamos fazer a barbatana. A barbatana é aquele formato mesmo, que é uma barbatana de um tubarão, olha só, certo? Olha como é que vai fazer. Olha aqui como é que ficou a barbatana do meu tubarão. Eu vou recortar a barbatana do tubarão, certo? E também vou dobrar uma partezinha dela aqui embaixo, que é onde a gente vai
colar a barbatana lá no nosso tubarão, ó. Então, fiz aquela mesma dobrinha pra gente poder colar. Agora, a gente vai pegar... Ainda não secou de tudo aqui a tampinha, não, mas a gente já vai continuar. Olha só que legal que tá ficando, gente. Agora, eu vou colar primeiramente os olhinhos. Peguei os olhinhos, passo a cola aqui, ó, nessa partezinha aqui de baixo, ó. Tá? Aqui, ó, que eu vou passar a cola. Vou vir aqui e colar aqui, centralizando os olhinhos do meu tubarão, certo? Vou pegar agora a barbatana, também vou passar a cola nessa partezinha aqui de baixo, ok? E vou colar a barbatana do meu tubarão, mais ou menos aqui, ó, centralizando, né? Pra não ficar tortinho, porque a barbatana fica no meio. Então, olha só, tá quase pronto o nosso tubarão, ok? Pra poder ficar mais bonitinho ainda, o que que a gente vai fazer? Eu vou pegar aquele pincel, o mesmo pincel que eu usei para pintar o papelão. Vou pegar um pincel menorzinho. Espera aí um pouquinho. Ó, peguei um pincel menorzinho para não borrar, certo? Então, olha, vou molhar lá na tinta, vou vir aqui e vou passar aqui, ó, na parte aqui do olhinho, essa parte que a gente colou. Porque aí, olha só, viu que legal? Agora a gente não vê mais aquela dobra, a gente só vê o olhinho. E a barbatana, é legal a gente passar tinta nela todinha, porque na verdade a barbatana, ela é parte do corpo do tubarão, né? Ela é parte do corpo dele. Então, não precisa dela ficar de outra cor. Mas quem quiser, eu quero que a minha barbatana fique de outra cor, não quero pintar, não. A minha vai ser de outra cor, meu tubarão é um tubarão artista, ele é diferente, fica a critério de cada um. Então, olha só, passei a tinta aqui, certo? Passei na barbatana e tá pronto o nosso tubarão de castanhola. Mas, Joelma, por que que você falou que castanhola é um instrumento musical e agora a gente fez um tubarão? Agora que a gente vai ver. Olha só o som que ele faz. Ó, peraí que aqui ainda não tá muito sequinho. Mas é exatamente isso, olha só. Imagina se a gente estivesse em sala de aula e todo mundo tivesse feito seu tubarãozinho de castanhola e a gente fosse fazer esse barulhinho todo mundo junto. Olha que som mais legal. A gente ia fazer um samba na sala, né? Quer ver? Ó, vamos pensar um sambinha bem legal aqui, ó. Não posso ficar nem mais um minuto com você. Sinto muito amor, mas não pode ser. Moro em Jaçanã. Se eu perder esse trem que sai agora às 11 horas, só amanhã de manhã. Vou cantar mais não, tá bom, né? Então, a nossa aula de artes hoje foi essa. Nós fizemos um tubarão de castanhola com material reciclado e vamos brincar com ele a semana toda até chegar a nossa aula da semana que vem, ok? Beijo para todo mundo e até mais. Tchau, tchau!